Olá! Finalmente o episódio 2 de Como é dublar a voz de Deus, quando vamos falar sobre o verdadeiro recorde histórico da Record TV, a maior audiência desta emissora em mais de 50 anos, os 10 Mandamentos. E por que esse o verdadeiro? Porque o que teve de manchete este ano sobre a Record bater recordes, mas infelizmente não foram corretas. Quem foi além das manchetes ou checou os índices de audiência, percebeu que os maiores números da atual novela no horário nobre da Record TV são cerca da metade dos 36 pontos que a primeira novela bíblica, Os 10 Mandamentos, atingiu em 10 de novembro de 2015, e sem pandemia, sem reprise nos principais concorrentes e sem a explícita simpatia do governo federal. Os 10 Mandamentos foi realmente um milagre, literalmente um divisor de águas. Fenômeno que se repete agora na TV Brasil, onde os 10 Mandamentos a levou ao 4º lugar em audiência, apenas atrás da Globo, SBT e da própria Record. Nada mal para uma TV pública, a TV do governo federal. E cá entre nós, recorde é recorde. Só pode ser a maior marca, e não recortes particulares feitos para se adequar a uma campanha de marketing que distorce a realidade. Mas antes de seguir, devo fazer uma observação importante, cuidadosa. Além de didático pelas dicas sobre dublagem, este vídeo tem um caráter jornalístico. Está aí o meu MTB de jornalista como responsável para evitar que este vídeo seja tirado do ar, como infelizmente já ocorreu com outras publicações que fiz sobre o meu trabalho como a voz de Deus nas novelas bíblicas da Record TV. É horrível. Eu sei que é automático, que são robôs, mas a reação, o conceito das pessoas que acessam e veem a mensagem da Record reivindicar direitos autorais e excluir o vídeo que publiquei, não é nada eletrônico. É real, humano e vergonhoso. Assim, para garantir que este também não seja excluído, pois evidentemente trará alguns trechos da novela devidamente creditados como sempre fiz, afirmo tratar-se também de conteúdo jornalístico. Perdoe, mas todos esses cuidados são necessários. Vamos lá. Você já sabe como eu fui chamado aos testes para a novela. Se não sabe, veja o episódio 1, também disponível aqui. Concorri com outros 4 atores nestes testes, e o resultado foi esse aí. Graças a Deus. Sempre graças a Deus. Você está vendo um trechinho do e-mail de aprovação, a minha anotação na agenda de 2015 e agora um pedacinho da primeira cena que dublei. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Não tenha medo. No mesmo dia da aprovação, recebi a passagem para ir ao REC 9, no Rio de Janeiro, gravar esta dublagem. Olha o primeiro ator do elenco que encontrei no REC 9. Petrônio Gontijo, e o momento da primeira gravação com o diretor Alexandre Avancini. Inesquecível. Mas exatamente este trecho que acabamos de ver foi regravado 3 dias depois, aqui, neste estúdio, com este microfone, um dia antes de ir ao ar, de emergência, mas para maior fidelidade ao texto bíblico, para que você tenha uma ideia do cuidado com que tudo foi feito em relação à voz de Deus. Na verdade, a cena completa foi ao ar no dia 22 de julho de 2015, pois no dia 21, no capítulo 87, foi só para dar um gostinho, deixar em suspense. Veja. Moisés. Ninguém me disse, mas a sensação que tenho por conta da extrema distorção que deram à minha voz é que ainda estavam em dúvida sobre quem dublaria a voz de Deus. Ou seja, ganharam mais um dia para tentar vender outra ideia. Esta disputa por nomes é muito comum nas produções há décadas. Imagine então numa produção bíblica que é feita com crentes e descrentes, entre glamour e humildade. Mas não adiantou. Foi confirmado no dia seguinte, aí sim, com a voz limpa, sem distorção.
Vamos ver mais um pouquinho. Eu sou o que sou. Deve dizer a eles: eu sou, me enviou a vocês. Esse é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Como você pôde ver, tudo aconteceu de surpresa. Eu não conhecia ninguém da Record, não fui atrás, ninguém me conhecia, e depois desta gravação eu não fazia a mínima ideia se haveria outra, e fui viajar. Bem no início da viagem, antes mesmo de chegar ao destino, surgiu uma gravação urgente. Para ter uma ideia, esta que vimos foram nos capítulos 87 e 88. Esta cena é do capítulo 92, apenas 3 capítulos depois, em que Deus quer matar Moisés, conforme o livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 24. Mas no meio da viagem, onde esta passagem bíblica foi gravada? A cena não foi gravada nem no Rio de Janeiro, no REC 9, nem aqui em São Paulo, na Record, lá na Rua da Várzea. Foi gravada aqui, nessa cidade. Foi gravada aqui, exatamente aqui. Vamos ver que cena é essa. Porque você não me obedeceu e negligenciou essa aliança. Como poderá me representar diante do faraó para libertar meu povo se não obedece minha direção? Porque não se preocupou em me obedecer, morrerá. Ninguém faz nem ideia destes detalhes de como algumas cenas são gravadas. Mas claro que isto é uma exceção. A regra após este início era receber o script e as passagens por e-mail, acordar cedinho no dia seguinte, toda a logística de aeroporto, São Paulo-Congonhas, Rio de Janeiro, Santos Dumont, e a Record enviava um motorista para um trajeto de cerca de 1 hora até o REC 9, para gravar num dos estúdios, eram vários. Até em sala de efeitos sonoros eu gravei. É um trabalho muito diferenciado dos demais atores, que geralmente passam o dia todo no set de filmagem e, naturalmente, interagem entre si. O meu trabalho se dá com o diretor, o sonoplasta e geralmente um assistente de direção. Às vezes passava pela hora do almoço e havia oportunidade de maior interação. Tem algumas fotos aí, que você já está vendo, das minhas primeiras gravações no REC 9, com um elenco sempre atencioso e gentil. Vou ter que parar por aqui, mas no próximo episódio vamos ver que nem tudo foi um mar de rosas. Teve a falta de crédito, que só em janeiro deste ano, 2021, pôde ser constatada como discriminatória. A crítica da imprensa. Algumas edições da minha voz, ora ralentada em demasia, ora acelerada, sem respiros. Por outro lado, falaremos da fase final da primeira temporada, da abertura do mar e do preparo para o cinema e teatro. Mas não posso encerrar sem falar de Charlton Heston e Val Kilmer, como prometi no episódio passado, e é de suma importância. Eles dublaram a voz de Deus nas versões originais, assim como eu, em Os 10 Mandamentos, de 1956, e O Príncipe do Egito, de 1998, respectivamente. Vamos ver o primeiro, o mais antigo, dirigido por Cecil B. DeMille, que já havia filmado Os 10 Mandamentos em 1923. I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and I have heard their cry by reason of their taskmasters, for I know their sorrows. Therefore I will send thee, Moses, unto Pharaoh, that thou mayest bring my people out of Egypt. Who am I, Lord, that you should send me? Tanto neste filme como em O Príncipe do Egito, os diretores, de acordo com os protagonistas, acreditaram que a voz de Deus poderia ser algo como uma voz interna e, portanto, da própria mente.
Assim, seria razoável que a voz daquele que ouvisse a voz de Deus seria a mais adequada para interpretá-lo, pois fala no seu interior. Foi assim que Charlton Heston convenceu DeMille e Val Kilmer fez da mesma forma em O Príncipe do Egito. Vamos ver. Moses, I shall be with you when you go to the king of Egypt. But Pharaoh will not listen. So I will stretch out my hand and smite Egypt with all my wonders. Estes conceitos de voz interior podem parecer fazer sentido, mas são, como eu disse no primeiro episódio, extra-bíblicos. Mas para ser exato, eu afirmo, são contrários à Bíblia. Ficam por conta da liberdade artística, que além de não ter compromisso com a palavra de Deus, muitas vezes a agride, debocha e a desacredita. Não creio que seja o caso destes dois, pois são filmes maravilhosos, inspiradores. Penso que foi por descuido que isso aconteceu. Nem é preciso de muito conhecimento bíblico para ver o erro deste conceito de voz interna, ainda que Deus fale ao nosso interior, porém com voz própria. Pensem bem, quando Jesus está em Jerusalém após sua entrada triunfal já perto de ser entregue para o sacrifício, perante os doutores da lei e em meio à multidão, como cada pessoa ouviu a voz dos céus que glorificou seu nome. Como uma mulher ouve a voz de Deus. Uma criança ouve sua própria voz ao ouvir o Senhor? Algumas das referências fiéis à Bíblia são brisa, trovão, muitas águas, multidão, para expressar a incomparável voz de Deus. Já o tenho glorificado, e novamente o glorificarei. O que foi isso? Um anjo? Um trovão? Um anjo? O que foi isso? Muito obrigado por sua atenção. Espero que esteja comigo no terceiro episódio de Como é Dublar a Voz de Deus, quando seguiremos com os 10 Mandamentos. Como a imprensa tratou este humilde dublador? Quais são os desafios de ser dublador na obra original? Os direitos autorais de um profissional nesta condição? Faltou ainda falar das versões para o cinema e o teatro. Tem muita coisa. Se estiver assistindo pelo YouTube, clique em inscrever-se logo abaixo e receba notificações dos próximos vídeos. E se tiver dúvidas, curiosidades sobre este assunto, comente para incrementar os próximos episódios de Como é Dublar a Voz de Deus. Para encerrar, fique com uma singela e breve homenagem ao, se não o primeiro, um dos primeiros dubladores da Voz de Deus no Brasil, Orlando Drummond, que faleceu esta semana aos 101 anos de idade, mais de 70 dedicados à arte de atuar, seja com sua própria imagem, seja emprestando sua potente voz a muitos outros, inclusive ao que não tem imagem, mas é absolutamente real. Que Ele console e fortaleça a família. Da sarça ardente, ó Senhor, o Senhor me desafiou a trazer o povo até este monte sagrado para ver a sua glória e receber a sua lei. O que eu deixei de fazer? Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado
para o consagrar. Honra a teu pai e tua mãe.